O santo do dia 5 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Antônio Maria Zaccaria, pioneiro da pastoral familiar, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de julho. Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502, no século XVI, na família Zaccaria, tradicional nobreza italiana. Ao perder o pai muito cedo, teve de sua mãe o grande gosto de amor que constituiu em dedicar-se somente para a sua educação e formação. Com apenas 18 anos, Antônio doou toda a sua herança para sua mãe e foi estudar medicina. Ele fez de sua profissão um apostolado, por isso não cuidava só do corpo e dos seus pacientes, mas também de suas almas. Eles o tratava todos como irmãos. Chamado por Cristo, ampliou-se seu apostolado a ser ordenado sacerdote em 1528, no século XVI. Dessa forma, pôde testemunhar Jesus e a unidade da Igreja Católica num tempo em que a ciência pagã decadenciava as ordens religiosas e do clero. Podia não ser uma reforma protestante, mas sim uma santidade transformadora. Ele fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo e, com a ajuda de uma condessa, a Congregação das Angélicas de São Paulo. Criou ainda o grupo de casais para os leigos. Antônio viveu e comunicou a vida de um período mais difíceis da Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de muito propagar a devoção de Jesus Eucarístico, foi acometido por uma epidemia e com 37 anos veio a falecer nos braços de sua mãe terrestre, a acordar nos braços de sua mãe celestial. Foi canonizado em 1897, no século XIX, e considerado pioneiro da pastoral familiar na história da Igreja Católica. Meu Deus, que pela intercessão de Santo Antônio Maria Zaccaria, o Senhor possa me conceder a mesma graça que ele recebeu ao propagar a devoção de sua Eucaristia e acordar após viver uma vida entregue a ti nos braços da Virgem Maria. Amém. Santo Antônio Maria Zaccaria, rogai por nós. Outros santos beatos celebrados no dia 5 de julho na Igreja Católica. Ei Cirele Lalívia, na Santa Criprilha, Marte que, segundo a tradição, suportou muitos tempos em sua não carvões arder com incenso para evitar que deitando fora das brasas. Dessa impressão de que oferecido-se incenso aos deuses, depois crudeliciamente deliçarada, ornando-se com o próprio sangue, partiu deste mundo ao encontro do Senhor Jesus, no século IV, no ano de 302 pelo Império Romano. A comemoração de Santo Atanásio de Jerusalém, diácono da Igreja da Santa Ressurreição e mártir, assassinado pelo monge herético Teodósio por ter censurado a sua impiedade e defender o Santo Concílio de Calcedônia. Faleceu martirizado no século V, no ano de 451. A comemoração de São Domício Médico, eremita de Rótulos, da antiga Armênia. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 480. No Monte Admirável de hoje Ártaquio, na Turquia, Santa Marta, mãe de São Simeão, estilita e jovem. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 551. No mosteiro de Santa Maria Toreto, perto de Reggio, na Celábria, na Itália, São Tomás Abade. Faleceu de morte natural no século XI, no ano 1000. No Monte Altos, na Grécia, Santo Atanásio Benegumino, homem humilde e pacífico que instituiu a grande Laura, uma forma de vida cenóbica. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1004. Em Worcester, na Irlanda, os beatos Mateus, Loberto, Robert, Mick Eduardo, Shervete
e Patrício Carvazes, mártires que, por causa da sua fidelidade à Santa Amada Igreja Católica Romana e do auxílio prestado aos católicos, foram enforcados e esquartejados em plena praça pública na Irlanda pelo governo irlandês no século XVI, no ano de 1581. Em Oxford, na Inglaterra, os beatos mártires Jorge Nicholas, Ricardo Wolsey, presbítero Tomás Belsos, candidato ao sacerdote Ulfredo Pítero, que condenados à morte no tempo da mesma rainha, uns porque eram sacerdotes e outros na Inglaterra e outros porque lhe prestavam auxílio, sofreram todo o suplício do patíbulo. Arrancaram-se suas cabeças em plena praça pública de Londres por serem católicos apostólicos romanos e por defenderem a fé católica. Arrancaram suas cabeças em plena praça pública no século XVI, no ano de 1589, na Inglaterra. Perto de Ugruí, na província da China, os santos irmãs Teresa Xi Xianjin, Rosa Xi Alcien, virgens e mártires, para salvarem da honra da virgindade a sua fé cristã, resistiram corajosamente às bárbaras deprovações e às ferozes crueldades dos perseguidores que foram trespassados pelos golpes das lanças e dos seus verdugos. Morreram martirizadas em plena praça pública da China no século XX, no ano de 1900, sendo mortas pela lança, ferido o corpo todo, por serem católicas apostólicas romanas. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 5 de julho, dia que a Igreja faz memória a Santo Antônio Maria Zaccaria, pioneiro da pastoral familiar.